Oi, gente, bom dia, boa tarde, tudo bom? Como está o feriado de vocês, dia 1º de maio? E hoje nós vamos conversar com a Ariane Silva, nossa colega do Olhar Contemporâneo. E olá, Frau Mendes, Cláudia Bento, Luiz Cavalcante, Ângela Plas, Beatriz Castier. A gente está tendo a Ariane, Estúdio Denise Wickman. Olá, sejam bem-vindos. Maria Hermínia Donato, tudo bom, Maria Hermínia? E o Claytenes, Mônica Dalgel. Oi, Mônica, tudo bom? E a gente está tendo essa semana, a Semana do Olhar Contemporâneo, abriu a primeira aula hoje. E temos uma segunda aula na quarta, uma terceira aula na sexta, aproveitem. E ao longo dessa semana a gente continua aí o que a gente tem feito, acho que já há 2 semanas, de reservar um horário no meio-dia para a gente conversar aí com alguns colegas para conhecer um pouquinho como é que está sendo a experiência deles no olhar contemporâneo, como é que esse olhar contemporâneo está desenvolvendo, está chegando para eles. É bem interessante isso, que ao mesmo tempo que vai ficando óbvio para alguns, às vezes leva anos para outras pessoas, né, conseguirem entender esse conceito. E a proposta aí da gente é tentar acelerar esse processo. E sexta-feira mesmo eu estava num jantar e a pessoa começou a falar bastante sobre Velázquez, e foi bem interessante ouvir. É sempre interessante, né, aprender o que a gente pode aprender. E sábado estive no MASP, vi uma exposição do Gauguin, mas é interessante se a gente conseguir colocar um olhar contemporâneo sobre essas referências do passado, porque aí muda tudo e a gente se coloca aí numa posição de muito mais relevância, muito mais força, muito mais coerência. E o Maristela, tudo bom? Adoro o pessoal que segue as minhas dicas, já viu que você chegou aí o livro Modo de Ver, dá para ler ele hoje à tarde, já ter outro olhar amanhã. Maristela, segue em frente, e depois disso tem as outras recomendações aí para continuar o novo, que devo lançar daqui umas 2 semanas, um outro formato aí de estudo, acho que vocês vão curtir bastante. E a Ariane entrando. Olá, Ariane. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Ariane? Tudo. Consegue me ouvir bem? Consigo, e você me ouve bem? Oh, tem barulho de carro e tal, espero que não atrapalhe. Sim, sim. Hoje está excepcionalmente um pouquinho mais tranquilo aqui, acho que é por causa do feriado, as construções aí na vizinhança não podem operar, a avenida está um pouco mais tranquila. Ariane, acho que você deve ter visto aí, acho que a proposta dessas lives que a gente faz é conhecer um pouquinho mais aí dos nossos colegas, os nossos próprios colegas assistem, então é uma forma de vocês conhecerem um pouquinho mais uns aos outros. E aí eu tenho algumas perguntinhas assim, que eu vou fazer para você, para entender um pouco como é que esse olhar contemporâneo tá chegando na sua vida. Então, para começar, se você quiser pegar um minutinho ou dois para se apresentar, dizer de onde você fala, o que você faz, alguns hobbies, para as pessoas Bom, saberem um pouquinho de você. tá, eu vou começar com uma audiodescrição, tá? Porque talvez tenha uma amiga que ela é deficiente visual, então eu vou descrever onde eu tô. Bom, meu nome é Ariane, sou uma mulher clara, de cabelo assimétrico, né? Um lado é mais curto que o outro. Estou com uns brinquinhos penduradinhos, que é um tucano. E atrás de mim tem uma parede de tijolinhos e algumas plantas. Eu estou na varanda da casa da minha sogra. Eu estou em Osasco, eu nasci em Osasco. Morei muitos anos na Coab, que era depois se puder até mostro, porque eu estou bem na divisa, dá para ver daqui. E eu tenho 37 anos, desenho desde criança, não parei de desenhar, fui incentivada a desenhar pelos meus pais, então fiz vários cursos de desenho, de pintura, dei aulas de desenho artístico, de ilustração, sempre voltados para a comunidade. Foi até assim, meio que sem querer. Eu sempre fiz as coisas voltadas para a comunidade. Então, trabalhei em ONG, em instituições filantrópicas. E fiz faculdade de História. Em 2008 eu me formei. Eu nunca exerci como professora de História. Meu foco sempre foi a História da Arte, na verdade, Biologia. Depois eu fiz pós em Arte Terapia. Aí eu decidi, eu quis me dedicar então, de 2014 para cá, exercendo como mãe. E agora, no ano passado, na pandemia, na verdade, eu comecei a estudar, estava em casa muito
trancafiada ali em casa, não sabia o que fazer, né? Eu precisava estudar, fazer alguma coisa, porque eu não aguentava mais ficar dentro. Então, eu resolvi retomar uma arte terapia. Eu também comprei máquina de tatuagem, comecei a estudar em pele artificial. E aí, no ano passado, eu resolvi fazer o curso de arte contemporânea, que apareceu para mim no Instagram, a propaganda. E eu tinha essa inquietação, assim, de eu preciso mudar alguma coisa, preciso melhorar o meu entendimento de arte, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, por que você tinha essa inquietação, o que te fazia achar que você precisava melhorar o seu entendimento? Tá. Em 2012, eu tinha o sonho de ir para a Itália e fui na minha lua de mel. E aí eu vi muitas galerias, o museu físico que era enorme, é o dia inteiro, Disneylândia, né? E muita obra clássica, e coisas maravilhosas. Por exemplo, o Nascimento de Vênus, para mim foi assim, até chorei quando vi. Foi É espetacular. assim, uma visão maravilhosa. Só que, por exemplo, o que eu queria mesmo ver era o Leonardo da Vinci. Então, quando eu vi, por exemplo, a Anunciação, eu me decepcionei. Porque eu falei assim, é isso. A gente tem uma visão da perfeição e quando chega, é mais simples do que parece. Né? Então, você vê os traços, as pinturas erradas, as pinceladas erradas. E aí eu fiquei me questionando sobre o período. Tá falhando um pouquinho, não E sei também se me impactei com a tá cultura falhando a mim europeia. ou tá falhando a Ariane, gente? Preconceito contra latinos, brasileiros. Tá falhando a Ariane. Não sei se tá falhando para mim ou se tá falhando ela. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não sei se está falhando aqui ou se está falhando aí. Que rede? É você que está travando. Não sei se você consegue ir para mais perto aí do roteador ou trocar de, sei lá, para o 4G ou Você começou a falhar para mim. não sei se tem alguma coisa que você possa fazer. Maristela está aí perto. Vocês vão se encontrar para conspirar aí. Eu que estou falhando? Então eu fico aqui. Vamos ver se melhora. Você falou Vou te que agora. acho que a gente começou a te perder quando você falou que viu o Leonardo e ficou decepcionada porque tinha muita coisa errada. Tá travando ainda? Tá ouvindo agora? Tá travando. Sim, acho que melhorou. Vamos ver. Tá. E também eu comecei a repensar sobre o preconceito europeu contra brasileiro, latino. Isso foi durante a viagem mesmo, né? De receber piadas, pela forma como come, o que come. Me explica como é que a tua cabeça foi de as associações, assim, como é que você foi desse pensamento de achar que, né, de ficar decepcionada com Leonardo, até repensar o olhar sobre a colônia, sobre o europeu? Como é que você fez essa... Talvez certeza, pela origem da minha família. Meu pai, ele é descendente de indígenas, né? Então, ele pegou bem a família dele pegou bem essa parte da colonização, mistura de indígena com português, com holandês, Pernambuco. Então, esses questionamentos, né, ainda me abatem, assim, né, sobre ser brasileira. O que me chama mais atenção? Ser brasileira, indígena ou a parte europeia? Né? Então, ter ido para a Europa me chama a atenção que eu me identifico mais com o Brasil. Né? Então, quando eu viajo aqui, eu presto mais atenção na mata, eu me sinto mais conectada com a natureza, com a cultura indígena, com a cultura urbana brasileira.
né? E aí eu comecei a olhar para a arte brasileira, sair dessa visão europeia, sabe? Aí você estava retomando a nossa trilha, você estava falando que, né, sentiu a necessidade de se conectar mais com o contemporâneo e tudo veio disso, então. Veio disso. Já vinha, na verdade, assim, na arte terapia, uma professora maravilhosa, chama Iraci, e ela que me levou à Bienal, ela que falava sobre aquela coisa clássica do desenho e tal. E aí foi bem assim, tudo casou, né? Eu fiz essa viagem, depois eu fiz uma viagem para Bonito, Mato Grosso, e eu comecei a fazer comparações, né? Porque quando eu fui para a Europa eu ficava assim, cadê os animais? Não tem pássaro, não tem isso, não tem aquilo. Eu comecei a sentir falta de algumas coisas. E eu falei, não, é outra realidade, é outra topografia, né? E eu me sentia deslocada, né? E aí a professora Iraci, ela falava muito da arte contemporânea, comecei a ir em Bienal por causa dela, e comecei a gostar, que até então para mim era tudo uma bagunça, não significava nada. E aí começou a fazer sentido, as pequenas coisas que eu fazia, começou a fazer mais sentido. Eu acho que eu comecei a me cobrar menos de perfeição e também entender quando eu faço uma coisa terapêutica, assim, para me relaxar, a me autoconhecer. E como é que o curso contribuiu para esse processo? Aquela cobrança de ser desenho perfeito. Eu não tinha uma visão tão ampla, tá? Então, cada aula você pegou um ponto bem diferente do outro, né? Então, por exemplo, sustentabilidade com feminismo, feminilidade, né? Com bicho, foram pontos totalmente diferentes um do outro e mesmo assim eu vi conexões. E aí eu comecei a reparar mais em tudo. A pichação eu já lia, já tinha essa visão de que é uma arte urbana, né? Eu tenho até um amigo pichador, então eu não criminalizava tanto como foi na aula, algumas pessoas horrorizadas, né, com a pichação. Mas eu já procurava ler, tentar entender o que está escrito. Mas assim, algumas coisas que me chamaram a atenção no curso foi a ecologia. Eu não tinha noção que dava para fazer arte contemporânea assim com plantas. Achei bem interessante. Apesar de eu ser vegetariana, sabe? Ter mudado para o interior. Eu quero que minhas crianças cresçam com o pé na terra, mas eu não tinha ainda esse olhar de arte, né? De trazer isso para a cidade e repensar em museu, em espaços, o que a gente faz com as plantas. E o que você está achando do método, onde a gente descentraliza assim, a conversa, onde é pouco expositivo e mais interativo? Como é que isso está sendo para você? É difícil. A gente acha que quando vai numa Bienal, a gente não para pensar, né? Ai, credo, isso eu faria. Ai, não sei o quê, que feio. Mas o curso, ele traz uma complexidade. Então, durante as aulas, você fazia algumas perguntas que eu não conseguia responder na hora. Mas porque tinha que pensar mesmo, né? Sair da sua zona de conforto, quebrar alguns tabus. Foi ótimo para mim, porque eu estou quebrando alguns tabus. Né? Que nem eu comentei com você. Por que eu não posso... que nem eu comecei a desenhar... fazer retratos sensuais, desenhos, né? Corpos. Eu não fazia isso. Fazia retratos de rosto. E é uma técnica que eu gosto de fazer. E eu fiquei, por que eu não posso desenhar corpo? Eu vejo meus amigos desenhando, né? Eu tenho amigos que pintam, que fazem modelo vivo. Isso eu já fiz várias vezes, aulas de modelo vivo, mas me dedicar a fazer uma obra, eu nunca tinha feito. E aquela aula do feminismo me chamou a atenção. E teve uma aula
E quando eu fui também na Galeria Jaqueline Martins, que eu vi as obras da Lia de Castro. Lia de Castro, tava pensando em Lina, mas Lina é a Linda Quebrada. Da Lia de Castro, eu fiquei assim, meu Deus, é a primeira vez que eu tô vendo uma artista trans, negra, retratando corpos, falando sobre sexo abertamente dentro de uma Você não viu ela galeria. falando? Você viu ela falando? Não vi. Eu estava Infelizmente lá não no dia vi. que ela foi entrevistada, assim, e foi impressionante, assim, foi todo mundo assim muito chacoalhado, assim. Se você tiver a Então, e oportunidade de eu ver ela fiquei falando. bastante assim, grata por ter. Né? Eu vou procurar, porque ela fez, né, uma palestra lá, né? E eu vi que ela vai para Bruxelas, né? Possivelmente que a galeria tem uma filial em Bruxelas, né? Entendi. Muito bacana. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu fui assim impactada. E essa dinâmica de troca no grupo te ajuda, então, quando você está impactada e meio sem saber o que falar, e você ouve os outros falar, isso te ajuda? Ou eu falo um pouquinho mais sobre como é que essa dinâmica está sendo para você? Eu começo a ler, às vezes eu leio o chat, às vezes eu não leio o chat. Depende, às vezes eu leio o chat, eu acompanho para ver as outras opiniões, para conseguir formar a minha própria opinião. Porque eu entro na aula assim crua, sabe? Eu nem leio antes o que vai ser. Eu sei o tema, mas eu procuro o artista. Eu quero, assim, chegar ali sem saber nada. Eu quero absorver do zero. Então, todas as aulas eu fiz isso. Eu cheguei ali, sabia só o tema e o artista. Mas eu vou procurar o artista. Eu quero ver a minha primeira impressão. E às vezes eu para mim significou isso, impactou isso e tal. E aí eu consigo falar. Às vezes eu faço o quê? Eu li o chat para conseguir entender outras visões. Né? Do Picho, eu já tinha minha opinião formada, mas foi desconstruída e reconstruída várias vezes durante a aula. E eu achei interessante ler, né, umas pessoas indignadas com a visão de. É engraçado, algumas pessoas falam, né, que tem uma opinião, aí muda de opinião, aí muda de novo. Mas acontece mesmo. E como é que esse estudo está impactando aí no seu... Está falhando um pouquinho, não sei se eu estou falando em cima de você, porque acho que talvez eu pense que seja um intervalo quando falhou a transmissão. Tá, pode perguntar. Eu ia perguntar como é que isso está impactando essa dinâmica nas aulas, os artistas que você está aprendendo, na sua visão de mundo, na sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, na minha vida profissional, é isso. Eu tenho quebrado alguns tabus. Eu tenho me permitido mais. Eu tenho ouvido mais os outros, né? Ouvindo os colegas, vendo os pontos de vista. E aberto mais a mente para a contemporânea. Acho que é isso mesmo. Vendo que tudo pode ser arte contemporânea. Desde que você tenha essa proposta, né? Não é qualquer coisa, que nem o marido fala. Ele fala, eu não gosto de arte contemporânea porque parece que é qualquer coisa. Eu falo, não, você tem que... Aí eu já comecei como se diz, catequizar ele, né? Tomar cuidado, né? Às vezes né, você taxar como qualquer coisa acaba se tornando uma justificativa para uma certa preguiça assim, intelectual. Né? E você tem que entender, você tem que engajar o cérebro, você tem que ler, você tem que entender as referências, entender que o mundo mudou, trocar de paradigma. É mais fácil olhar e falar, não, isso é qualquer coisa. Né? Então, o que eu falei para ele assim, vamos pegar um artista, que a gente foi na inauguração da Pina Contemporânea, né? Você pega um artista, vamos começar a acompanhar ele, né? Pra você ver que tem sentido. Eu fui na Bienal e aí eu fiquei tocada pela Dayara Tucano, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, agora eu tô começando a acompanhá-la no Instagram, a ver algumas obras dela, porque é uma coisa que fica bacana.
Dica bacana, acho que a gente podia recomendar mais isso nas aulas, né? As pessoas começarem a acompanhar os artistas que a gente está estudando, ou artistas que chamem a atenção em exposições. Então, eu tô fazendo isso, pegando algumas. Eu peguei ela como referência, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Não é o que eu desenho, não é o que eu faço, mas eu gosto muito de aves, e ela gosta de aves, e como é que fala? Tribais, né? Tribais indígenas. E é uma coisa que eu gosto, que eu tenho curiosidade também de fazer. E aí eu tô acompanhando ela, os trabalhos dela. E o. Deixa eu ver. Mas acho que a gente falou um pouco do. Acho que a gente falou um pouco das coisas que eu queria te perguntar. Não sei se você tem perguntas para mim. Olha, uma aula que eu fiquei ainda, que eu estou ainda degustando, digamos assim, é sobre a feminilidade. Essa é uma aula que eu não consegui participar, responder, né? Eu fiquei só lendo e até hoje eu estou absorvendo, porque depois eu fiquei me perguntando exatamente isso, o que é feminino, né? Mas porque eu não tenho preconceito contra trans, por exemplo, né? Eu já tive, eu já tive um amigo que virou travesti, um amigo da escola, e ele era meu amigo muito, muito próximo. E quando ele virou. E ele nunca tinha visto que ele tinha vontade. Né? E quando ele sumiu do mapa, e um belo dia ele me ligou contando que ele tinha feito Feita a classe, transição. feito mudanças. E aquilo me impactou muito. E a gente era muito próximo, a gente falava sobre sexualidade, ele fazia terapia, enfim. Foi muito impactante para mim. A gente ficou alguns anos sem se falar. Eu fui lá, visitei ele, mas ele falou, quando ele falou que o meu amigo soa, eu não sabia o que fazer com aquilo. Né? As pessoas não têm noção como que é. Né? Eu fico imaginando como que é para a família que não aceita. Ele teve esse processo da família não aceitar, ficou uns anos sem se falar, e depois se falou por rede social. E aí aquele universo, eu não soube lidar com o universo de programa. Ele virou um travesti de programa. Então, eu soube lidar com isso. Apesar de não ter esse preconceito de mudança de sexo, eu não soube lidar. E o ano passado, ele morreu de overdose. Ela morreu de Nossa, overdose. nossa, complicado. E pra mim, eu tava viajando de férias, né? Quando minhas amigas me contaram que ele estava internado, que ela estava internada. E aí eu. Não, tudo bem. Né? E quando ela morreu, eu tava viajando. E aí eu comecei a refletir tudo de novo, né? Sobre eu não ter aceito, eu não ter conseguido lidar, eu não ter voltado à amizade. Né? Então, apesar dela ter ficado uma mulher linda, ela ficou uma mulher linda. Né? Eu não soube lidar. E aí, quando eu voltei para casa, eu passei pela Coab, né? Que eu morava na Coab, aqui pertinho. Então, quando eu voltei para casa e passei pela Coab, a única coisa que eu fiz, meu marido estava dirigindo, eu comecei a chorar. E assim, essa questão da feminilidade, qualquer pessoa pode ser feminina, né? Não é só quem ser mulher. Então, eu tô essa aula para mim foi impactante por conta de todo esse histórico que eu venho aceitando, entendeu? Sim. E o. Aí, por exemplo, no sábado eu fui para um pub em Vasco, aí eu tava com uma mulher que é na mesma faculdade que eu, de história, né? Não no mesmo lugar. E aí ela falou que ela é feminina e não é feminista. Né? E eu fiquei assim, Deus, o que eu faço com a pessoa? Eu fiquei assim, choque de novo, aí foi um balde de água fria, porque eu tenho tanta bagagem com relação ao feminino,
E aí chega uma pessoa que tem uns preconceitos, eu não consigo ainda explicar para ela o que é feminino e o que é feminismo, né? Depois, quando passa, eu penso assim, tá, então se ela não é feminista, ela é o quê? Ela é machista? Eu acho que é esse o ponto também. Até estava querendo falar assim, Acho que essa aula, acho que esse assunto me pegaram um pouco mais, acho que em duas situações. Acho que uma primeira, quando eu estava fazendo aula do feminino, eu pensei, puxa, seria interessante ter uma aula sobre o masculino. E aí você vê que até os artistas que são visionários, são antena do tempo, estão à frente do tempo, você vê pouquíssimo, quase nada. Acho que, para não dizer nada, eu acho que eu vi uma exposição A Libertação do Masculino pelas Lentes e vi um outro artista também, mas quase nada. E falando do masculino, aí eu parei, caramba, nossa, tá realmente como esse assunto, como é um tabu, né? Como isso é pouco debatido entre os homens, e o feminino está se organizando há mais de 100 anos, 150 anos, e o masculino tá super, né, desorganizado, pouco elaborado, pouco debatido. E aí eu cruzei, acho que num segundo momento eu cruzei com um artista que tinha um projeto que chamava-se o Teatro da Masculinidade. E aí depois conversando com uma artista, acho que foi a própria Fabiana Faleiros, né? A gente tinha que encontrar as palavrinhas certas para definir um negócio, e ela falou em performance de gênero. Aí eu comecei e aí eu vou né, com essas reflexões, assim, tudo eu vou na academia, né, fazer ginástica, né, e você vê aqueles caras, aquela coisa. Aí você vê aquela coisa assim, querendo provar seu performance de machismo, gênero, né? né? É uma coisa, e simultâneo a isso, aquelas estatísticas ali que eu compartilhei na aula, né, que mostram muito pouca escuta, muito pouca sensibilidade né, ao outro gênero. Então, acho que essas coisas me fazem refletir, até que, né, é um teatro, né? É uma, é uma, é uma boa reflexão. No É, entanto, não é tudo teatro, né? Não é uma coisa. Acho que as perguntas interessantes são aquelas que não têm resposta, né? Se não se tem uma resposta fácil. Eu tento jogar nas aulas perguntas que não tenham resposta, justamente para a gente, ou não tem uma resposta fácil, justamente para provocar aí a turma a examinar a vida, né? que nem a maternidade, né? Como é um assunto que me pegou muito por ter me tornado mãe, né, 2 vezes, na pós de arte terapia eu resolvi fazer estágio em maternidade. E aí eu acabei, por conta dessas experiências, também acabei estudando parentalidade. Estou até querendo me aprofundar um pouco mais nisso, que eu acredito que qualquer pessoa pode criar uma criança. Né? Então, independente de gênero, eu acredito nisso. Assim como vocês sabem que a avó pode criar uma criança, né, um neto, um pai e uma mãe trans também podem. Né, são papéis. Tem muitos papéis que são sociais, tem os papéis dentro de casa que tem que ser divididos. Hoje a gente vê os pais muito participativos, né? Então, estudado mais a parentalidade. E a questão de gênero, eu tenho me aberto mais para isso também. Tá Né? falhando, a gente não consegue te... Acho que a criança tem que ser criada por um. Oi? Tá, às vezes falha e a gente não consegue te ouvir. Não sei se você tem como estabilizar, ou senão a gente segue assim. Tá me ouvindo agora? Estamos, não sei Tá. se Estou perto do continua. roteador. Tá. Deixa eu ver se eu Eu, fico na parede. eu tinha uma pergunta aqui, deixa eu pegar um livro para você. Tá.
Eu tinha, como você fez uma pós em arte-terapia, Tá. há uns anos atrás, isso foi 2014, né, ou 7 anos atrás, curiosamente, duas pessoas me deram de presente, acho que foi de aniversário, deixa eu ver a data, foi de aniversário, esse mesmo livro, que talvez você conheça, que é o Arte como Terapia, Quem? do Alain de Botton. Não, não conheço. Tá? Esse o Alain de Botton é um francês conhecido aí como pensador, escreveu esse livro Arte como Terapia. Uma pessoa me deu em português, que descobriu que tinha traduzido, a outra pessoa me deu em inglês, Art as Therapy, e publicado pela Phaidon, em português publicado pela Intrínseca, em português foi publicado em... não sei aqui onde está, não. E uma pergunta que eu me faço é quando eu vou estudar alguma coisa, eu penso no assunto, na parte, né, técnica de lá, ler o livro, ver os capítulos, entender tecnicamente o que está sendo dito e tal. Mas eu penso um pouco na epistemologia, assim, na visão de mundo que tem atrás daquele livro, né, nessa relação de significado, da natureza do conhecimento e tal. E para mim é difícil, aí é por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, para ver se você me ajuda a refletir sobre isso. Para mim é difícil pensar, né, se está traduzido, é traduzido para para um público em português, né? Se está traduzido para o português é para um público no Brasil, eventualmente em Portugal, mas é um público no Brasil, e distribuído aqui. E aí tem vários capítulos, né, sobre como a arte pode ser usada para a terapia. E um deles, por exemplo, fala reequilíbrio, né? O outro fala... E ele tem aquele projeto, que é até um projeto, compreensão de si, né? Tem até um projeto bacana, que é a School of Life, que é desse cara aqui, esse Alain Botton. Então, quando você pega assim, compreensão de si, e você vai estudar a compreensão de si a partir de uma obra francesa do século de 1838, como é que você pode se compreender como brasileiro no século XXI a partir de uma obra francesa de 1838 e como isso pode ter um efeito terapêutico na pessoa? Porque terapia implica desenvolvimento de autoestima, implica, né, conhecimento da sua própria identidade, do seu lugar no mundo. Então, não tem um equívoco aqui de você propor uma arte-terapia com referências completamente alienadas da realidade de quem está lendo? Como é que você vai se compreender no mundo que a gente está vivendo, de identidade fluida, de modernidade fluida, com esse tipo de... E o livro inteiro é assim, você não vê, se você começa a chegar mais para o final do livro, você está em 1664. Isso eu já estou avançando para o final do livro. Então, para mim, isso é uma antiterapia, não é uma terapia. Então, eu queria ouvir sua opinião como alguém que eu não fiz pós em arte-terapia. Então, aí eu fico meio confuso com a proposta desse livro. Eu não conheço esse livro, mas o pouco que eu entendi aí, ele está trazendo uma história da arte, não uma arte-terapia, certo? O título chama-se Arte como Terapia. Né? Então, a proposta é arte como terapia. Mas não é arte-terapia. Aí ele se propõe como, né, crescimento de si, o que é ser um bom amante, né? Quer ver? Tem aqui Acho que esse livro, a proposta dele é você se tornar um apreciador da arte. É diferente. Não, aqui está crescimento, está compreensão de si. O título do livro é Arte como Terapia. Ele está propondo uma série de reequilíbrio. Sim, ele está propondo a arte como terapia. Você nunca fez uma sessão? Você
fez uma sessão de arte-terapia? Se eu fiz uma sessão de arte-terapia, acho que não. Seria até interessante. Muito mais simples do que isso. A gente não mostra obras de arte, tá? A proposta não é a história da arte, não é isso. A gente traz uma temática, então, por exemplo, eu tive 2 trabalhos, né, de estágio já, 3 trabalhos. Eu tive o Sagrado Feminino, trabalhei maternidade e trabalhei com crianças com dificuldade escolar. Tá? Então, são 3 temáticas diferentes. Eu vou dar o exemplo da maternidade, que é o que eu mais gosto. Então, a gente traz uma temática dentro da maternidade, tá? Então, a exaustão, o cansaço, a rotina. A gente entra nessa questão, podemos abrir com uma roda de conversa ali, grupo. E aí eu já trago uma atividade que eu já preparei previamente, que pode ser recorte e colagem, pode ser costura, cultura, guache, depende do que eu quero tocar a pessoa, né? Se é emoção, se é reconstrução, depende do que eu quero propor, tá? Porque cada material também tem um significado, né? O grupo não sabe, a gente que sabe, né? E aí a gente toca no assunto e podemos trazer um disparador. O que é um disparador? Algo que vai tocar a pessoa, né? Então pode ser através de um poema, pode ser uma música, pode ser um clipe, pode ser uma imagem, né? Então eu apresento aquele disparador. Falo a técnica, só mostrei ali o disparador. Falo a técnica que elas vão usar, por exemplo, se é recorte e colagem. Eu já tinha pedido para elas trazerem folhas de sulfite, lápis de cor, canetinha, tarará. Eu já peço antes o material. Então, mostrei o disparador, ok. Faço o silêncio, dou um tempo de fundo, e elas vão expressar o que elas sentiram através daquele disparador e o que elas têm dentro delas, dentro daquele tema. Entende? Então, elas vão expressar do jeito que elas quiserem, aquele material que eu propus. Dou lá um tempo, sei lá, 20 minutos, meia hora, não é muito tempo, né? Não é uma obra. Pode ser que depois de uma arte-terapia, a pessoa descubra algum hobby em arte. E ela começa a desenvolver aquilo. Mas assim, voltando lá. Dou os 20 minutos. Cada uma fala, mostra o que fez, mas não é obrigado, só se quiser mostrar. Se não quiser mostrar, não precisa. Também falar também não é necessário. A pessoa que não quiser falar para ela, se foi suficiente só ter criado, já mexeu e já entendeu. Com base no fazer, né? É com base na atividade. Aqui a proposta dele, acho que também, né, salvo algumas reservas aí, como eu coloquei, acho que também é arte-terapia, mas não com base na atividade, com base em reflexão, com base em... Sim, né, tem livros com atividades, propostas de atividade. Tá? Então, e assim, falando no que toca. Tá? Então, por exemplo, emoções. Atividades com água. Tá? Então, mexe muito com emoções. Então, atividades com água pode ser aquarela, pode ser um banho, pode ser calda-pés, um relaxamento, barulhos de água, entendeu? Sim. Eu tô refletindo um pouco sobre isso, sobre o... Mas dá para entender uma sessão, né? Deu, interessante. Eu estou refletindo um pouco sobre isso. E aqui o Alej Benart falou sobre psicodrama. Eu vi no SED Sapiência uma sessão de psicodrama que eu achei muito, muito interessante. Mas acho que é isso, gente. Alguém aí tem alguma... A gente conversou um pouquinho sobre recapitulando hoje, a Ariane se apresentou.
Depois de se apresentar, ela falou como descobriu aí o curso do Olhar Contemporâneo, um pouco o que ela estava achando dos artistas aí que a gente estuda, como é que isso estava impactando a vida pessoal, a vida profissional dela, o que ela estava achando dessa metodologia, onde a gente faz as coisas um pouquinho diferentes, dando mais tempo para as pessoas falarem e se ouvirem. E depois eu tinha uma dúvida para ela sobre arte-terapia, dado que esse é o assunto. E se alguém tiver alguma pergunta aqui, alguma dúvida, coloca no chat agora. Se a Ariane tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, queira colocar para mim, falamos. Tem alguma coisa que você queira falar, Ariane? Senão a gente vai fechando. Não, eu só gostaria então, explicar qual a diferença da arte-terapia e da arte, né? Então, que eu falei assim, tem coisas que são terapêuticas. Então, no momento, eu estou fazendo algumas obras de forma terapêutica, tá? Então, eu estou descobrindo algumas coisas da minha personalidade, quebrando alguns tabus. Então, isso para mim tem sido terapêutico. Na hora que eu falar assim, eu vou profissionalizar isso, quero transformar isso num negócio, né? Então, ele vai dar um trabalho, aí ele vai para o campo da arte. Tá falhando um pouquinho, Ariane. Às vezes eu tenho dificuldade de seguir aí o que você está falando, porque a cada 3, 4 segundos falha meio segundo, um segundo. Aí então tá meio difícil. Seguir o raciocínio. A Maristela colocou aqui de uma certa forma as referências históricas, poéticas ou morais estão sempre presentes. Eu não consigo, assim, quando eu vejo nesse livro e com o olhar contemporâneo, acho que tudo isso entra na nossa pauta sobre o olhar contemporâneo, como desenvolver o olhar contemporâneo. Com o olhar contemporâneo, depois de ter passado ali por uma exposição que era o olhar contemporâneo sobre Rembrandt, eu não consigo olhar isso aqui e pensar qual que é a visão de mundo, que enquanto isso foi feito, a visão de mundo era uma época de escravidão, era uma época de razão, era uma época em outros, medieval e tudo isso, e de repente isso é proposto como arte-terapia, porque tem uma certa narrativa superficial que, dependendo de como você acessá-la, isso pode te fazer refletir alguma coisa. E num país que tem a história que a gente tem, eu acho que tem uma série de incoerências ali para mim. E é claro que é um cara muito respeitado, esse Alain Botton, tem livros muito respeitados, muito complexos, mas eu tenho meu direito de resposta. Sim. Também. Sim. Não, em arte-terapia a gente fala sobre a questão do belo, né? Que a gente não está ali para fazer bonito, não é uma produção nem acadêmica, nem uma produção para exposição. É autoconhecimento e não é para se cobrar uma perfeição, uma beleza, não é. É só para expressar o que você sente. E quando a gente expressa, é igual escrita, né? A gente prefere escrever. Vai clareando o que você está pensando, né? O que você está passando, vivendo, aquilo vai clareando de alguma forma. A arte é a mesma coisa. A pessoa, conforme ela vai se expressando, vai clareando dentro dela o que ela está passando. O que ela precisa melhorar, onde está errado, onde ela precisa trabalhar. É isso. Sim, interessante. Aqui tem alguns comentários. A Ângela Girardi falou que então, nesse processo, no início do processo é arte feita por alguém e ele fecha o processo com arte própria? Não, acho que não é isso, não. Pelo que eu entendi, o processo começa já com a produção própria, não é? Produção própria, é sempre produção própria. Senão você passa a ter uma referência que aquela colocou talvez no Alain, a arte seja o disparador para as reflexões sobre o antes e o hoje. Ângela, mas você tem um disparador tão... Né? Então, vamos falar sobre... um disparador de 200 anos atrás, até as coisas que eu leio assim da década de 90, tem gente falando que não serve mais o que está acontecendo na década de 2020, assim, coisa de 30 anos, assim, o mundo já mudou tão profundamente, assim, aqui tinha a Alex colocou como vocês enxergam a relação moderna entre o conceito de artista-celebridade e linguagem artística, que hoje tem esse confundo, a relação moderna
Quando você fala moderno, o que é um artista celebridade no período moderno? É isso, Alege? Eu estou meio confuso aqui no que eu acho que essa questão do artista celebridade é uma questão muito contemporânea, né? Que a gente tem um Jeff Koons, a gente tem um Damien Hirst. Eu estava num evento onde chega o Damien Hirst, parece que chegou o Leonardo DiCaprio, chegou o Tom Cruise, é uma coisa de celebridade. E tem um livro sobre isso, chama Starstruck, né? Que é muito sobre a relação dessa cultura de celebridade nas artes visuais. E é um livro que pode ser legal para você procurar, Alege. E eu não sei se era, deixa eu ver se ele comentou aqui. Lembrei do Romero Brito também, né? Eu tenho uma abominação pelo... Uma abominação? É. Tem gente que tem. Aqui o Connecting Food colocou, mas a história nos ajuda a entender o hoje. Acho que sim, a questão é que a gente tem uma história que é contada por um ângulo só, né? Não é que quando a gente pega um livro desse, a gente vai olhar numa página, vai ter coisa da África, na outra vai ter coisa da Ásia, na outra vai ter coisa da Ásia, da aristocracia na Ásia, né, das pessoas em geral na Ásia. Aí você vai entrar na outra, vai ter os africanos que pensavam de um jeito, os africanos que pensavam, não, a gente tem uma narrativa europeia, sobretudo de 1 ou 2 países na Europa, 3 países na Europa no máximo, né, com um período escolhido como um período ali, contada de uma forma onde eles, né, já colocam, isso é arte, todo o resto não é, e aí a gente passa a tentar entender hoje a partir de uma história única, né? Quando a gente pega aí, quando tem um divórcio, a gente já tem 2 histórias, né? Quando tem uma reunião de condomínio, aqui no meu caso, você tem 20 histórias, imagina num período histórico inteiro, aqui a gente tem uma narrativa de um período histórico inteiro. Então, um ponto de... E apresentado como correto, como completo, então mas não discordo, é claro que eu fiz história também, eu sou historiador, né? Eu fiz isso na minha faculdade de história, a história da arte é fundamental, a gente entendeu ontem para entender hoje, mas se a gente tenta entender um hoje descentralizado, um hoje complexo, um hoje interligado, um hoje que tenta reaproximar exatas de humanas e tudo a partir de um ambiente completamente, e se você for olhar, acho que hoje a gente tem uma leitura social e contextual para a arte. Se você olhar o que estava acontecendo no mundo nesse período, é o período onde eles estavam dominando aqui o Brasil e acabando com os índios, com os indígenas. Então, aí alienar a produção artística do contexto é uma coisa que a gente já na época se fazia, né? Porque se não fizer, os europeus vão ter que lidar com o karma deles. Aqui o Alex colocou talvez pós-moderno. Talvez pós-moderno. Acho que é mais um efeito, um fenômeno contemporâneo, Alex. É uma boa conversa. Me manda um direct, Alex, a gente marca uma live para falar especificamente sobre isso, que eu acho que é um assunto interessante aí que você está tocando, que merece a gente ficar ali uma fala inteira. E aqui a Ângela provocou a arte do paciente, interessante. Aqui, para ver esse mundo complexo, diversificado, é que a gente está com você no olhar. Exatamente, Ângela, essa que é a ideia. E para a gente entender hoje, a gente precisa trabalhar o nosso olhar contemporâneo. O Alex colocou, sem dúvida, esse eurocentrismo é uma prisão inegável, que inclusive torna muitas vezes inviável entender o próprio ponto de vista europeu, por não ter um contraponto estabelecido. Eu dei de presente, eu estava nesse jantar na sexta, onde a pessoa começou a falar muito eloquentemente sobre o Velázquez. E aí eu falei, mas você já parou para pensar o que significa a gente estar no Brasil no século XXI, usando nossa inteligência, nosso tempo disponível para estudo e tal, para estudar um negócio de lá atrás e tudo assim, sem desmerecer, assim, porque eu já fui muito atrás de Velázquez, já estudei muito Velázquez, já tudo, mas só para a gente relativizar, aí eu dei para ela o livro de presente do Boaventura Souza Santos, O Fim do Império Cognitivo, para ela começar a pensar, e tem outros aí que eu gostaria de dar. Aqui a Maristela colocou modos de ver de uma minoria... esse livro que a Maristela está citando, Modos de Ver, é ótimo para a gente. Se a gente vê o Modos de Ver e depois a gente olha para isso aqui, a gente olha com um olhar muito mais... Não sei se é contemporâneo, talvez nesse caso seja pós-moderno. Aí, se a gente quiser pegar o contemporâneo, talvez seja esse Novos Modos de Viver, que não existe como livro ainda, que é um seriado na BBC, e do James Bridle. A questão que eu faço então, é estudar um pouco de
colonização, né, através de pinturas, é o Debré, né? Porque o Debré, ele relatava nos seus diários ali o que ele via no Brasil, os escravos, as relações dos senhores com os escravos. Tem bastante estudo ali da história do Brasil, através dos desenhos, das imagens. Mas com olhar europeu ainda, né? Olhar branco, olhar europeu, né? É uma coisa que acho que a gente até fica chato para as pessoas que não têm ainda esse olhar contemporâneo, mas uma vez que você tem, é difícil você não ter. Uma vez que você chega lá, é difícil você desativar, né? Acho que quando você não tem olhar contemporâneo, é uma coisa que quem tem, acho que até fica meio chato. Mas uma vez que você tem, é difícil você desativar. Eu não consigo mais ir olhar e ver aquilo, a não ser que chegar e realmente colocar o olhar de historiador, assim, de análise de documento histórico, de análise de... Aí sim, mas eu não consigo mais olhar com, assim, aquele encantamento de como eu tinha a primeira vez que eu entrei no Louvre, a primeira vez que eu, né, fui para os Estados Unidos. Eu não consigo mais. Acho que vira uma chavinha. Dá um pouco de, né, um pouco de preguiça, porque o mundo mudou muito. O mundo mudou muito. No Centro Cultural ali do Itaú, tem algumas europeias do imaginário, como eram os índios. Sim, sim. Né? Então, é bacana. Umas cenas desesperadas. É horrível, né? Criando assim o índio com indígenas assim comendo um ao outro assim, festival, né? Do imaginário mesmo, e eles colocavam aquilo como verdade, né? Sim, sim. Tem as ocupações, né, no tal cultural que são interessantes. E acho que é isso. Alex, vamos ver se a gente fala sobre essa questão da cultura da celebridade, que acho que é um ótimo ponto. E Ângela, se você quiser explorar um pouquinho mais, a gente está essa semana e acho que a semana que vem a gente tem essa nova edição da Semana do Olhar Contemporâneo. Então, as nossas conversas são um pouco mais orientadas para entender aí como é que é conhecer os colegas, entender a experiência no curso. Depois disso, a gente continua as lives e a gente faz lives aí com base em dúvidas, em perguntas que vocês tenham para a gente, né, nem sempre, acho que a maioria das vezes não tenho as respostas, mas posso tentar ajudar a pensar. Então, acho que é isso, gente. Deixa eu ver se aqui a Ângela colocou na Nova Pinacoteca uma obra Expresso Açúcar. Essa obra é genial, adorei, né, Ângela? Essa obra é muito legal. Uma obra Expresso Açúcar sendo retirada incessantemente e faz referência ao escravismo em Debré, sendo revisitado por artistas contemporâneos. Essa obra é legal você ter citado, essa obra me marcou também. Foi muito legal na Nova Pina. Recomendo vocês prestarem atenção. Não sei se você lembra quem era o artista, na hora eu anotei, agora não lembro de cabeça, mas é uma obra muito simples e dá o recado. Então acho que é isso, gente. Oi? Queria te agradecer sobre o curso. Instigador, sabe? Faz refletir, quebrar, conhecer pessoas novas, adicionando alguns colegas no grupo no Instagram. Conheci pessoalmente algumas pessoas muito interessantes, visitei galerias que eu não conhecia. Foi muito bom. Que bom, fico contente. Tá chegando o Olhar Contemporâneo, tá desenvolvendo? Tá. Maravilha. Então, fico contente. A ideia é essa. Eu penei bastante para ir desenvolvendo esse olhar, e uma vez que esse olhar vai chegando, saber, né, navegar a vida com ele. Então, fico contente aí de ter essa nossa comunidade, nosso curso, para poder trocar isso com outras pessoas. Vamos ver se a gente faz novamente aí nosso encontro presencial, para que a gente possa estar juntos em pessoa. Então é isso, gente. Obrigado aí para as pessoas que nos acompanharam. Obrigado, Ariane. Quem estiver aqui não tiver visto a Semana do Olhar Contemporâneo, é só clicar no link na bio, que dá para assistir. A gente liberou a aula 1 hoje e conhecer um pouquinho aí da nossa visão aí
sobre a arte, um pouquinho da minha história, quem tiver interesse. Então é isso. A Ângela colocou aqui, não me sinto tão entusiasmada em procurar as meninas no Prado. Bom, acho que você está começando a relativizar. Acho que não deixa de procurar, mas relativiza. Acho que, Ângela, em vez de chegar com aquele olhar de, né, adolescente, deslumbrado, assim como eu cheguei nas primeiras vezes, olhar e falar, puxa, que interessante, mas é uma manifestação e apreciar essa manifestação com a consciência de que a história da arte é um braço do imperialismo e que esse imperialismo tem metas, né? E as metas não sempre nos servem como colônia, para falar de uma forma delicada. Então é isso, gente. Bom feriado aí, uma alegria conversar com vocês. Amanhã e nos próximos dias tem mais. Até mais. Obrigado, Ariane. Obrigado a todos.